Eu acho que não. Então, só para. Eu coloquei aqui para vocês verem que já está gravando, tá? E aí depois vai para o YouTube. Então, se eu não me engano, eu tinha prometido para vocês que a gente ia ver por que a derivada, se a gente pega f de x igual a seno de x, e aí a gente olha a derivada disso, por que esse rapaz dá cosseno de x? Eu tinha prometido isso, né? Ah, tá. Isso, foi. Deixa só eu ver uma coisa aqui, porque o acho que não estava capturando o áudio de vocês no programa de gravação, agora está capturando. Vocês podem falar alguma coisa só para ver se eu estou escutando, depois dessa mudança que eu fiz? Olá! Obrigado. Estou escutando e o programa também. Valeu. Ah, então, na última. Então, a gente vai ver isso hoje. E na última, a gente viu esse negócio aqui, né? Que o limite de seno de x sobre x, quando x tende a zero, isso aqui é igual a 1. Tá? Ah, e foi até interessante que a gente viu que é importante o x ir para zero, essas coisinhas aqui a gente viu. Tá? E viu interpretação gráfica dessa desgraça toda. Agora, a demonstração, digamos assim, o argumento do porquê isso aqui acontece, ele é relativamente simples e é curioso que isso aqui vai aparecer no meio do argumento, então a gente precisava meio que saber disso antes de verificar esse negócio. Tá? O, Infelizmente, eu procurei, mas infelizmente eu não vi nenhuma argumento de que vale esse negócio sem usar aquelas formulinhas de seno A, cosseno B, não sei o que lá, aquelas coisinhas malditas lá. Eu não consegui encontrar um argumento para isso que não usasse aquelas fórmulas, a não ser argumentos que usam séries. Mas aí séries é uma coisa que não pertence ao curso de cálculo 1, tá? E com séries isso aqui fica bem automático, é bonitinho, mas porque a gente vai ter seno de x, vai ser escrito como uma série de umas coisas aqui que são da uma forma polinomial. E aí quando você deriva, isso vai derivar todos e esse negócio derivado dá o cosseno bonitinho. Mas enfim, isso é spoiler de cálculo n para n maior que 1. Mas a ideia então é a seguinte, tá? E aí depois a gente pode ver alguma outra coisa. A derivada da função fx vista como seno de x, pela definição que a gente deu como limite, é esse negócio aqui. Tá? A gente faz a função com incremento, esse incremento tendendo a zero, e subtrai da função no ponto dividido pelo incremento. Então, isso é a mesma coisa que o limite de h indo para zero. Aí, f de x mais h, f de x é seno. Então, é x mais h menos seno de x sobre h. Até agora, tudo que eu fiz foi substituir as coisas todas nas fórmulas que a gente tem. Tudo bem até aqui? Professor, eu acho que seu áudio está travando um pouco. Eita, meu áudio está travando um pouco. Será que é chuva em Vitória? Olha, curiosamente está fazendo um sol agora, mas provavelmente tem a ver com a conexão, porque o áudio está sendo transmitido direto para o notebook, não faço mais aquela gambiarra louca. Na dúvida, eu vou fechar o Dropbox aqui
e fechar o Google Drive, que essas coisas eventualmente, sei lá, ficam upando enquanto eu estou escrevendo aqui. E vou tentar falar mais devagar também para... Enfim, nunca é ruim falar devagar. Tá dando para escutar um pouco melhor agora? Tá sim. Tá. É que eu sou muito empolgado, mas eu vou me controlar. Vou tentar, pelo menos. A intenção existe. Então aqui, ó, pessoal, esse seno de x mais h, ele vai virar isso aqui, ó. Por conta daquela formulinha que seno de x, cosseno de h, mais cosseno de x, seno de h. É a fórmula para você expandir esse negócio em termos de x e h, tá bom? Então isso aqui vai ficar assim, ó. É o limite dessa coisa toda aqui agora, seno de x vezes cosseno de h, mais cosseno de h, cosseno de x, perdão, vezes seno de h, isso aqui tudo é esse negócio, menos seno de x sobre x. Que sobre x, Renan? X igual a h, então. Isso porque, sei lá, eu só estou bebendo água. Imagina se eu estivesse bebendo outras coisas. Seno x cosseno h, cosseno x seno h, menos seno x, tá certo. Agora, a gente começa a fazer uns truquezinhos. A gente vai escrever isso aqui assim, ó. Tem seno de... Esse seno de x está aparecendo aqui e aqui. Então, a gente vai deixar ele isolado, a gente vai deixar ele em evidência. Então, vai ficar seno de x. O seno de x ele multiplica nessa expressão cosseno de h e menos 1, isso tudo dividido por h. Aí, o que sobra é só esse cosseno de x vezes seno de h sobre h. Desse último h ficou feio. Estão comigo? Sim. Tá bom. Então, deixa eu pegar esse pedaço aqui. Tá? Aí agora, vamos para cá. Agora a gente usa propriedadezinhas de limite, ó. Porque o que vai acontecer? Se a gente vai observar que esses limites de dentro, eles existem. Então vamos ver. Que a ideia é que a gente vai usar aqui, ó, vai ter limite do seno. A ideia vai ser escrever isso assim, ó. Cosseno de h menos 1 sobre h com h indo para zero, mais limite... Opa, aqui faltou um h indo para zero. Aqui do cosseno de x vezes o limite do seno de h sobre h quando h vai para zero. Então, como diria Jack, o estripador, vamos por partes.
aqui, ó, esse cara, aqui a variável é h. Então, esse seno de x é constante em relação a h. Então, o limite de uma função constante é a própria constante. Então, vai ficar seno de x vezes essa coisa. Então, depois a gente lida com ela. Sobre h, com h indo para zero. Agora, aqui novamente, a gente tem cosseno de x uma constante em relação a h, porque não tem h aparecendo aqui. Então, o limite disso quando h vai para zero independe de h. É cosseno de x. Esse limite do seno de h quando h vai para zero é o que a gente viu que era 1. Então, para a gente terminar a nossa argumentação, a gente só tem que concluir que esse cosseno manhoso aqui, ele esse limite dessa coisa aqui é zero. Tudo bem? Estão comigo até aqui? Sim. Tá. Então, vamos calcular esse limitezinho aqui. Eu esqueci que ele aparecia no meio aqui, mas eu acho que ele é quase igual a um que a gente fez na segunda, tá? Porque aqui a gente tem uma função trigonométrica e estamos em cálculo 1 da vida, coisas assim. Então, o que a gente quer fazer é dar um jeito de usar aquele limite que a gente conhece. Cosseno de h menos 1 sobre h. Meu palpite é que se a gente multiplicar por cosseno de h mais 1 em cima e embaixo, as coisas vão melhorar. Por quê? Aqui a gente vai ter limite de cosseno ao quadrado de h... Opa, que ponto, Renan? O cosseno de h ao quadrado menos 1 sobre h, e aí aqui multiplicando por esse 1 sobre cosseno de h mais 1. Agora, aqui, quando h tende a zero. Agora, esse negócio, a gente já viu que isso é o seno ao quadrado de h. Porque seno ao quadrado de h mais cosseno ao quadrado de h é igual a 1. Então, quando você faz... Ah, não, aqui aliás, minto, né? Menos seno. Porque 1 menos cosseno... isso. É menos seno ao quadrado de h. Isso. Então, esse negócio fica... Deixa eu ir para outra lousa. A gente tem lousa infinita, então por que não ir? Então, isso aqui vai ficar limite de menos seno ao quadrado de h sobre h, quando h tende a zero. Isso tudo vezes 1 sobre cosseno de h mais 1. Estão comigo? Sim. Tá. Sim. Beleza, porque agora isso aqui vai ficar menos, eu vou tirar esse sinal daqui, seno de h vezes seno de h sobre h vezes 1 sobre cosseno de h mais 1, quando h tende a zero. Bom, quando h tende a zero... Ah, é tão legal quando a conta dá certo. Esse aqui... Faltou menos ali não, professor. Oi? Faltou menos em um dos senos aí, pra você colocar. Ah, mas eu tirei ele aqui, ó. Ah, tá. Não tinha visto. Tá, valeu. Mas vai dar zero, então mesmo que eu tivesse errado, não estaria tão errado. Mas obrigado pela observação. Então, ó, quando h vai para zero, seno de h sobre h vai para 1. Quando h vai para zero, cosseno de h vai para 1. Então, 1 sobre isso
vai para 1 sobre 2. E o seno de h, quando h vai para 0, é 0. Então vai ser 0 vezes 1 vezes 1 sobre 2, que é 0. Portanto, lá atrás, isso aqui vai ser, esse limite existe e é 0. Portanto, 0 vezes isso morre, sobra apenas cosseno de x vezes 1. Tá? Daí, portanto, a derivada da função seno de x é igual a cosseno de x. Tá? Então, isso foi uma das coisas que a gente tinha usado no início do curso para, como fala, a gente usou na base da fé. Eu simplesmente falei que a derivada era essa e sem explicar o porquê. O porquê está feito aí. Tá bom? Ficou dúvida no cálculozinho, pessoal? Eu acho que o mais legal aqui aparece o cálculo desse negócio aqui. Mas tranquilo? Tranquilo. Tá. Se a gente, em vez de usar fórmula do cosseno, a gente usa fórmula... Aqui a gente usou o seno da soma. Se a gente usar do cosseno da soma e fazer uns truques parecidos, a gente demonstra a outra a do cosseno também, tá? Que vai ser o menos seno de x. Ou, se você quiser, você pode dar um jeito de escrever cosseno de alguma coisa. Tem umas fórmulas que permitem sempre você ver cosseno como sendo o seno, que dá uma transladada, né? Aí você pode usar isso para argumentar e vai chegar onde quiser. Mas, assim, dessa parte de teorema de confronto e função trigonométrica, eu acho que tá legal. Tá? Eu acredito que seja um bom momento para a gente ver. Só para a gente dar uma discutida, eu sei que vocês já sabem, porque já viram e a gente tem intuição por trás, né? Mas ver um pouco de limites infinitos e no infinito, só para dar uma discutida com mais cuidado. Que aí o vídeo de sexta-feira, que eu falei que vai ser offline agora, eu faço sobre a regra de L'Hopital, que funciona para esses casos, onde você tem coisas indo para infinito e coisas do tipo. E aí nos exercícios que eu vou passar, já vai ter um montão de coisa para usar L'Hopital. E aí já meio que abraça tudo. Pode ser? Pode. Beleza, tô só bebendo água aqui. Vocês estão bebendo água, pessoal? É importante. Demais. Hidratação é muito... Na minha época, tinha um bichinho que chamava Dolinho, que era tipo um mini demônio, sei lá, alguma coisa assim, propaganda de um Guaraná muito ruim. E aí, Na minha também tinha. e aí ele sempre falava, beba água, não sei o que, essas coisas são importantes. Então, não sei por que eu tô falando Tem isso. que beber, tem que beber água porque doninho é pior que água. É bom, ok. O processo. Mas tá. Mas é verdade. Limites infinitos e no infinito. Tá. Então, pessoal, só para a gente fechar essa parte de limites infinitos e no infinito, que assim, quando a gente, formalmente, quando a gente fala em... Então, deixa eu escrever mais ou menos bonitinho. Eu estou pensando em também, talvez, depois que dar uma acalmada, fazer umas notas de aula, textinho mesmo, mais arrumadinho, sintetizando algumas coisas na ordem que a gente viu. Talvez fique... Igual eu estava fazendo, eu parei e voltar a fazer.
mas não sei. O futuro das atividades está incerto. Mas enfim, quando dizíamos que isso aqui existe, ó, que limite de f de x, quando x tende a existe, a gente explicitamente... O áudio continua ruim ou melhorou? Melhorou. Ah, legal. Explicitamente queríamos dizer que existe, e essa é a parte importante, um L real. Então existe um número real tal que isso aqui acontece. Só que aí existem funções que não satisfazem isso. Existem funções que o limite, nesse sentido de ser um número real, não existe. Então, existem funções cujo limite não existe. Mas, apesar disso, seu comportamento ele é relativamente bem... como que eu posso dizer? A função é bem comportada. A função tende para algum lugar. Ela tende para algum lugar fora de R. Esse fora de R é no sentido do que a gente já conhece, né? Quando tem o exemplo clássico é a função f de x igual a 1 sobre x, que o gráfico dela é esse negócio aqui assim. Como eu não sei fazer, mas eu tenho o GeoGebra, fica mais bonitinho. Vamos ser tecnológicos. 1 sobre x. Pronto, é isso aqui que eu tentei desenhar, mas eu sou incapaz. Tá? Então, ó, essa função, ela tem uns comportamentos, ela dá pra gente, ela serve como, digamos assim, arquétipo, essa palavra que eu queria. Ela serve de arquétipo de todo tipo de limite, infinito e infinito, que eu quero falar para vocês. Porque tem essa frescurinha aqui, né? Ó. Tem limite infinito e no infinito. Esse primeiro limite infinito, ele quer dizer essencialmente, quando vai acontecer coisas assim. Ó. Deixa eu colocar aqui como comentário. Quando o limite da coisa é alguma coisa assim, mais ou menos infinito. Mas o x tendendo, a princípio, a um número real. Mas pode ser tendendo a infinito também, mas isso não vem ao caso. Esse no infinito, ele diz respeito a quando a variável está indo para um dos extremos da reta. Tá? Então, o que a gente vai ver o termo técnico, em certo sentido, que o pessoal costuma usar, é que a gente vai avaliar esses limites generalizados, eles estudam o comportamento assintótico da função. O que acontece, por exemplo, o limite no infinito? O que acontece quando você faz o tempo ir para infinito? O que vai acontecer com o seu sistema que você está tentando modelar, alguma coisa assim. Então, no infinito, quando você faz o x variar. Aí o limite infinito ou menos infinito, ele vai dizer respeito ao resultado do que ocorre, ele diz respeito à imagem da função tender a infinito ou não. Tá?
Então eu vou começar pelo... É que no final vai ser uma mistura de todos os casos. O jeito... Tem um jeito de você definir limite que pega todos os casos de uma vez só. Mas é meio estranho para cálculo 1. Mas de qualquer forma, vamos lá. Então, a gente vai dizer, ó, qual é a formalização de dizer que um limite existe e é infinito. Dizemos que isso aqui acontece é igual a mais infinito se a função essencialmente explode. Ou seja, se para todo m que você pegar maior do que zero, ela explode no A, no caso. Então, existe um delta maior do que zero, tal que se você pegar o xzinho próximo desse A que você pegou é uma distância menor do que delta, então a imagem da sua função é maior do que m. Tá? Então é exatamente você dizer que a função está explodindo. Aqui está o plano cartesiano, aqui está o A. Você dizer que a função, o limite da função f, quando x tende a é mais infinito, significa você dizer, a ideia que você tem é que aqui a função está explodindo. Então, aqui vai ter uma assíntota, né, que é o nome disso, uma assíntota vertical. Então, a função ela vai ter que fazer esse comportamento explodindo para cá. Então, significa, o que isso quer dizer que ela explode? Qualquer altura que você marca essa altura aqui, m. Então, se você chegar perto o suficiente do A, então, se você consegue encontrar uma distânciazinha delta, tal que se você pega qualquer ponto que está aqui dentro desse intervalinho, a imagem da função vai estar acima dessa reta que você pegou. Então, a imagem da função vai estar por aqui. Se você pega um m maior, possivelmente um m aqui, um m', digamos. Vamos chamar de m til. Não, m0, m1. Pronto, essas coisas de colocar til em cima de letra é coisa de matemática. Então, possivelmente você consegue encontrar um intervalinho menor. Aqui deixa eu fazer aqui. Antes a gente tinha encontrado esse delta aqui, digamos. Esse delta 0, tal que todo mundo estava aqui depois. Se eu pego aqui. Só que para esse outro m eu consigo ajustar ainda um pouquinho mais, que ele ainda vai estar para cima. Então, no fundo, é exatamente esse comportamento aqui, ó. Por exemplo, só que não desse, mas vai ser assim, ó. Y igual a x², por exemplo. Ué. Porque eu pedi para não ver. Tá? Ó, desse jeito. Dos dois lados que você olha a função, ela tá explodindo. Ó. Por exemplo, se eu travo m igual a 4, basta que a gente pegue um delta, esse intervalinho aqui, ó, que vai daqui até aqui. Esse daqui até aqui é o quê? Vamos ver. O 4 está aqui, meio, ó. Delta igual a meio já dá conta. Todo mundo vai estar acima do 4. Se você pega um outro bichinho, um outro m ainda mais alto, você ajusta um pouco mais e a sua função ainda vai estar passando. Tá? Então, isso é o limite ser infinito. Aí, o que é a minha encrenca com essa definição? Assim, note que o limite, quando isso acontece, isso aqui é igual a mais infinito, por exemplo, então ele não existe em R. Então nesse caso é comum,
alguns livros falarem que o limite não existe quando o limite é mais infinito. Mas a gente acabou de definir ele como sendo uma coisa, ele é mais infinito, mas ele não existe na reta, mas o limite enquanto medida de comportamento, ele existe porque você está... Ele não existe em R, mas ele existe fora da reta, por assim dizer. Tá? Ele está medindo o comportamento. Formalmente, é como se a gente tivesse colocado um pontinho aqui em cima, que diz que a função, e um outro pontinho aqui, esse ponto a gente chama de mais infinito, esse ponto a gente chama de mais infinito. E aí é como se, de fato, a gente estivesse falando que quando a função está aqui em mais infinito, o valor dela é mais infinito. Mas isso é viagem demais. Mas aí, bom, a questão é, o limite não existe em R, mas ele existe enquanto medida de comportamento assintótico. É só porque tem livros que falam, diga-se tal e tal e tal, limite existe. Aí, às vezes, você vai ver lá, só a opção de existe ou não existe. Essas coisas são meio ambíguas, tá? Então, só para tomarem cuidado. Por mim, esse limite existe e é mais infinito. Tá? Mas, que fique claro, ele não é um número real. Ele está fora da reta. Mais infinito não é um número que você pode trabalhar com ele sem perigo. Tudo bem? Então, analogamente, a gente define o que é o limite de x pela esquerda da função ser mais infinito. Tá? O que significa o limite pela... Aqui foi pela esquerda, perdão. O que significa o limite pela direita da função ser mais infinito? E aí a gente também tem que vai valer isso aqui, ó. O limite da sua função quando x tende a é igual a mais infinito, só quando os dois limites laterais também são. Então tem que acontecer essas duas coisas. Os limites laterais precisam coincidir também no infinito para você dizer que esse limite é infinito. Então vejam que aqui, quando a gente pega a 1 sobre x², o limite dela quando x tende a zero é realmente mais infinito, porque pela esquerda está explodindo e pela direita também. Só que naquela primeira que eu tinha feito, y igual a 1 sobre x, pela direita estava sendo mais infinito e pela esquerda não estava sendo mais infinito, estava sendo menos infinito, que a definição é análoga, que eu vou escrever ali, mas ficou ok essa parte? Assim, eu sei que vocês provavelmente já tinham lido isso, mas assim, eu não confundi mais vocês, tipo, não piorou a situação. Perfeito. Tá, tudo bem. Nossa, perfeito, ok. Estou me achando agora. Então, aqui a gente viu então esses limites quando vão para mais infinito. Da mesma forma, que é só um jeito diferente de escrever analogamente, que eu ainda poderia usar mutatis mutandis, mas da mesma forma a gente define esses caras aqui, ó. Limite de x tender da f de x ser igual a menos infinito, o limite da sua função quando x tende a pela esquerda ser menos infinito, e o limite da função pela direita ser
menos infinito. Então, o desenho é essencialmente o mesmo, só que agora, em vez da sua função explodir, ela implode, ela cai, né? Então, você tem aqui o seu A, e para qualquer m maior que zero que você pega, quando você olha o menos m aqui, você consegue um intervalo tal que se o seu pontinho está dentro desse intervalo, a função vai cair abaixo do menos m. O gráfico dela vai estar pairando aqui embaixo. Se você pega um outro, menos m1, pega uma altura mais baixa ainda, você consegue possivelmente pegar um intervalinho menor, que a coisa vai estar ainda mais abaixo. Graficamente, pode ser isso aqui, ó, y igual a menos 1 sobre x quadrado. Eu estou muito preguiçoso. Pera, deixa eu colocar aqui x quadrado menos... Não, aí eu tô burro. Pera. Depois eu translado. É que eu tinha que colocar dentro do quadrado, enfim. Aqui, ó, eu ia transladar isso aqui, mas eu tô com preguiça. É o que está acontecendo naquele desenho. Ó. Qualquer altura que você coloca, mas uma altura negativa, digamos assim, qualquer parâmetro, qualquer linha vertical negativa que você coloca aqui, você consegue um intervalinho tal que todo mundo da função vai estar abaixo dela. Tá? E, bom, nesse caso aqui, ó, que a gente tinha visto, o limite lateral para a esquerda está indo para menos infinito. Nesse sentido que a gente viu. Tá bom? Então, tem outros exemplos de funções que têm esse tipo de comportamento que a gente já viu. Essa aqui, ó, tangente de x, por exemplo, que tem esse gráfico periódico. Conforme ela vai se aproximando de... que é um jeito diferente de implosão, né? Ela, conforme você vai chegando próximo de x igual a... só para marcar aqui, y igual a... Não, x igual a π sobre 2, por exemplo. Ó, eu marquei aqui essa linha, não sei se vocês estão conseguindo ver. Conforme vai aproximando de π sobre 2, você vai chegando, a sua tangente vai ficando cada vez mais alta, então ela tende a infinito. Só que depois, aí chega em π sobre 2, não há valor determinado, tá? Porque seria mais infinito, infinito não é um número real. Depois que o seu ângulo aumenta, a tangente vira, né? Que aí a gente está com aquele... Eu estou falando, mas eu estou pensando nisso aqui, né? Eu estou pensando no círculo trigonométrico, né? Que aí a gente está aqui com a... Que horror. Aqui. Esse é o eixo da tangente. Estava falando que conforme a gente vai chegando com o nosso ângulo cada vez mais próximo de π sobre 2, a tangente, que é a medida desse comprimento aqui, onde o prosseguimento desse ângulo vai interceptar esse eixo, ele vai ficando cada vez mais alto. Quando chega em π sobre 2, esse ponto de interseção deixa de existir, ele em certo sentido está em mais infinito. Só que aí quando você pega um ângulo maior, a interseção com essa reta não vai estar mais em cima, vai estar lá embaixo, vai estar na parte negativa. Só que quanto mais próximo a gente estiver aqui, nosso desenho ficou bem ruim, mas quanto mais próximo estiver aqui, mais nessa direção do menos infinito vai estar. E aí a gente tem esse comportamento aqui. Tá? Então, esses são exemplos do comportamento da função quando ela tem limite infinito, mais infinito ou menos infinito. Quando ocorre o limite no infinito, é quando a gente tem isso aqui, ó.
a gente diz que o limite da sua função, quando x tende a mais infinito, vou começar aqui, é igual a um número real L, se o que a intuição dessa notação diz passa para a gente. Ou seja, se conforme você vai pegando x próximo do infinito, ou seja, aqui está o seu plano cartesiano, imagina que o infinito está aqui, ó, aqui está o infinito. Quanto mais próximo eu pego o ponto x do infinito, ou seja, quanto maior está o x, mais próxima a minha função estará do L. Então, formalmente, isso aqui, se o L é esse cara, isso diz para a gente que para todo epsilon maior que zero, ou seja, para todo errinho aqui, vai existir um m maior do que zero, tal que se você pega x maior do que m, então f de x menos L é menor do que epsilon. Tá? Então, você está aqui com essa faixinha, que é onde você quer que o gráfico da sua função caia. E você consegue, para esse epsilon, você consegue encontrar um m, tal que, todo mundo depois, esse cara está aqui dentro, então vai estar aqui. O gráfico vai estar aqui. Se a gente pega um Lzinho menor, talvez você precise de um m maior. Então, a função, ela meio que, se o L é essa retinha aqui do meio, então, em certo sentido, é como se a sua função estivesse fazendo uma coisa assim. Ela vai ficar cada vez mais próxima. Eu estou fazendo um dos modos dela se aproximar, né? Ela pode se aproximar oscilando, mas essa oscilação vai ficar cada vez menor. Ela também pode se aproximar assim, mas enfim, ela vai ficando cada vez mais próxima do L conforme a gente pega x indo para mais infinito. Da mesma forma, se for quando para x negativo, então, a gente define esse cara aqui, x negativo não, quando x tende a menos infinito é igual a um número L, se conforme a gente pega x próximo do... Quanto mais próximo do menos infinito, mais próximo de L vai estar. Então, se para todo epsilon maior que zero, existe um m maior que zero, tal que se x for menor do que menos m, então a imagem da sua função vai estar próxima daquele epsilon que você pegou. Então, por exemplo, aqui, o L está aqui, aí a minha função, isso aqui acontecer significa que existe um m maior que zero, então que quando eu olho menos m, todo mundo que estiver para trás do menos m, ou seja, que estão se aproximando do menos infinito, a função vai estar dentro do intervalinho que a gente fixou de tamanho epsilon. Então, nesse caso, arquétipo que a gente tinha feito aqui, quando x é para mais infinito, a sua função está se aproximando de zero. Tá? Então, o limite, quando x é para mais infinito, é zero. Quando x vai para menos infinito, o que a gente tem é... Também a função está dando zero. Tá? O limite. Então, esse é um caso onde isso acontece. Poderia ver essa função aqui, ó, que a gente tinha visto, acho que na segunda-feira. Não. Y igual a seno de x sobre x. Que eu falei, ó, conforme a gente vai fazendo x ir para mais infinito,
ela vai se aproximando do zero, mas ela se aproxima ora por valores positivos, ora por valores negativos, mas a oscilação está cada vez menor. Tá? Então é um outro tipo de comportamento que pode ter. E aí isso dá as assíntotas horizontais, tá? Mas assim, essa seria a definição precisa dos limites infinitos e menos infinitos e coisas do tipo. E só antes de eu abrir para dúvidas, só para mencionar tá, alguns cuidados. Eita, alguém caiu. Ok. Alguns cuidados são os seguintes. Quando a gente tiver expressões da forma, e eu vou explicar isso na sexta-feira, no vídeo, antes de entrar em L'Hopital, mas se a gente tem, por exemplo, uma coisa assim, limite de f de x mais g de x, por exemplo. E a gente sabe que esse cara aqui é mais infinito quando x tende a A, e esse cara aqui é mais infinito quando x tende a A. Então, são duas coisas que estão explodindo em A, nas duas direções. Então, nesse caso, vai ser seguro a gente dizer isso. Por outro lado, pode ser o caso de que, então, quando está assim, é tranquilo. Deixa eu colocar aqui. Então, esse é um caso onde a gente é feliz. Por outro lado, quando a gente está com essa situação aqui, ó, quando esse cara vai para menos infinito, esses são cuidados que a gente precisa ter. A nossa tentação seria escrever mais infinito menos infinito é igual a zero. Só que pode ser que sim, pode ser que não. Tá? Então, pode ser que dê mais infinito, pode ser que dê menos infinito, pode ser que dê zero. Nesse tipo de situação, a gente pode ter umas bagunças, tá? Só para... Deixa eu escrever aqui, então, a tentação que a pessoa tem. A tentação que a pessoa tem é escrever isso. Mas isso está... possivelmente, isso pode dar errado por causa... Por exemplo, se a gente tem f de x igual a 1 sobre x e g de x... deixa eu colocar 1 sobre x quadrado. E g de x igual a menos 1 sobre x quadrado, então essa aqui vai para mais infinito, essa aqui vai para menos infinito, e quando você soma as duas, dá zero. Tá? Porque uma é a oposta da outra. 1 sobre x quadrado menos 1 sobre x quadrado é zero. Então, é uma situação onde deu certo. Por outro lado, se a gente pega... Então, esse caso aqui... Isso aqui não é um contra-exemplo, isso é um exemplo que faz a gente se enganar. Desculpa. Mas se a gente pega... deixa eu ver... Menos 1 sobre x. Tudo bem? Se a gente faz 1 sobre x quadrado... Não, menos 1 sobre x à quarta. Pronto, que eu quero que ela seja... Que o limite seja dos dois lados idêntico. Quando a gente faz 1 sobre x à quarta menos 1 sobre x ao quadrado menos 1 sobre x à quarta, isso aqui é x à quarta, e aqui vai ficar x ao quadrado menos 1, tá? E, bom, a gente vai ver que esse cara... Não, é que eu devia ter feito o contrário. Desculpa. Aqui
e aqui. Essa é aquela parte da aula onde eu fico tentando arrumar exemplos ao vivo e me embanando para vocês. Faz parte. Então, isso aqui fica 1 sobre x à quarta menos 1 sobre x quadrado. Tá? Aí aqui vai ficar x à quarta 1 menos x quadrado. E aí vejam, quando a gente olha o limite desse negócio aqui, quando x tende a zero, dessa expressão, então vai ser isso aqui. Tá? A ideia, vejam que embaixo vai estar indo para zero. Então, isso aqui vai ser... agora deu certo. Isso vai ser igual ao limite de... Aí a gente vai ver que pode fazer isso. Isso aqui é uma coisa que está dando um valor não nulo. Esse cara que vai para mais infinito. Essa subtração aqui vai ser mais infinito, pessoal. Essencialmente por quê? Porque a gente está pegando uma função que cresce para... Eu vou fazer o desenho. É melhor. Y igual a 1 sobre x quarta. Isso. E a outra era y igual a y igual a 1 sobre x ao quadrado. Tudo bem. Temos essas duas aqui, ó. 1 sobre x à quarta, vamos olhar ela de perto. E 1 sobre x ao quadrado. Vejam que a função 1 sobre x à quarta, ela rapidamente, ela fica por cima da 1 sobre x quadrado. Ó. Aqui está 1 sobre x à quarta, aqui está 1 sobre x ao quadrado. Ó, a 1 sobre x à quarta, ela vai para infinito mais rápido. Então, quando a gente pega valores dessa função aqui e subtrai por essa aqui, como essa que está crescendo para mais infinito bem mais rápido, com mais velocidade, quando a gente vai pegando pontos muito próximos do zero, essa função primeira ela já está num número tão grande que quando você subtrai esse outro, ele continua sendo um número muito grande, então está indo para mais infinito. Tá? Em certo sentido, isso é reflexo do fato de que quando a gente olha a função x ao quadrado e quando a gente olha a função x à quarta, a função x à quarta, que é essa aqui, ela vai para zero com mais rápido, com mais intensidade, por assim dizer, do que a x ao quadrado. X ao quadrado ela ainda fica um tempão em números altos, ó. Enquanto a x quadrado está bem grande aqui, a x à quarta já está aqui. Então ela vai para zero mais rápido. Então quando você faz 1 sobre esse número que está próximo de zero, ele está dando um número maior mais rápido. Então, isso, em resumo, isso mostra o quê? Que a gente não pode fazer subtração de infinito com infinito assim à toa. Então, pode dar zero. Esse caso aqui poderia ter sido o caso que dava zero, se a gente pega a função e subtrai ela mesma. Pode dar mais infinito aqui. Não daria menos infinito, mas você não tem uma regra que determina para você. Só de você saber que deu mais infinito aqui e aqui deu menos infinito, você não consegue garantir de cara o que vai ser. Depende do caso. Mas a gente vai ver isso depois. Tá, desculpa eu ter me alongado aqui com esse exemplo, é que eu me embananei na hora de cozinhar. Mas enfim, dúvidas, pessoal? Críticas? Enfim, questionamentos existenciais?
Eu acho que... Vocês estão me ouvindo? Estamos. Tá. Ah, talvez eu acho que se eu colocar uns exercícios, vocês vão ter mais dúvidas, né? Acho que o problema é esse, talvez. Ok, eu vou entender isso como um sim, Renan. Mande exercícios pra gente. Então, eu vou mandar. Já são 2h30, deixa eu encerrar aqui, ó, a gravação. Tchau, Fractal!